Graça e paz. Nesta semana nós queremos elaborar alguns vídeos que falam a respeito do Evangelho. O que é o Evangelho? Muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é o Evangelho. Muitas que dizem até mesmo que são evangélicos não sabem o que é o Evangelho. Eu começo falando nesta semana a respeito do que não é o Evangelho. O Evangelho não é uma casa de aposta que você vai e aposta tudo que você tem. Quem sabe você ganha. O Evangelho não é um lugar onde você vai fazer uma troca. Você vai dar 1.000 para receber 200. Não é banco, não é instituição financeira, não é mercado financeiro. O Evangelho não é um lugar onde você entra pobre e sai rico no sentido financeiro. Talvez deve ser o contrário. O Evangelho não é barganha, o Evangelho não é mentira, o Evangelho não é superstição, o Evangelho não significa apenas milagre. Existe um contexto muito maior para o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, tema central do Evangelho. Porque não me envergonho, Paulo está escrevendo aos romanos, uma geração de pessoas extremamente cultas, onde estava ali o império, e ele está escrevendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo está falando isso, ele está se referindo no sentido de que o Evangelho ele é algo muito maior do que nós podemos e pensamos e podemos imaginar. O Evangelho é a salvação do homem. Somente através do Evangelho nós conseguimos nos salvar. Talvez eu fale aqui para pessoas que entendem o Evangelho como evangélicos e católicos como católicos, sendo que os evangélicos também são católicos, porque a palavra católica significa universal, né? Mas nem todo católico é evangélico e nem todo evangélico é evangélico. Quando nós olhamos para o contexto do que é o Evangelho é uma mudança de vida, o Evangelho é algo que vem transformar o homem de dentro para fora. O homem agora ele começa a ser filho de Deus. Através do Evangelho ele começa a ter uma salvação. Se o homem morrer hoje, ele vai para o céu porque ele está salvo por causa do Evangelho. O Evangelho é o caminho da graça, o Evangelho é a escada para alcançar a graça. O Evangelho é a condição da pessoa entrar pela porta que é Jesus. O Evangelho não é você chegar na igreja, faz parte a cura, diga-se, fique bem claro isso, a cura, o milagre é como se fosse junto no pacote, né? Mas é muito melhor você ser salvo pelo Evangelho do que você apenas ser curado pelo Evangelho. Porque a cura é uma condição limitante e momentânea, mas a salvação é algo muito maior. O Evangelho é o poder para a salvação, o Evangelho é poder para a salvação, o Evangelho é poder para a salvação, não é poder para pular, para saltar, falar línguas estranhas, não é poder para expulsar demônio, não é poder para fazer tantas outras coisas, mas é poder para a salvação. O Evangelho é poder para salvar aquele que está perdido, aquele que está condenado, aquele que sabe que seu destino é o inferno e agora através da fé ele crê no Evangelho e isso vai ser imputado como justiça e lhe trazer uma salvação. Ponto. Este é o Evangelho. O Evangelho é aquele que pega o caco e transforma ele em santo. O Evangelho é aquele que pega o caído e levanta.
O Evangelho é aquele que pega o que está na lama e levanta do montuno necessitado e põe em um lugar de destaque. O Evangelho é quem pega o condenado, aquele que fez abominações, aquele que matou, roubou, aquele que fez pedofilia, aquele que estuprou, aquele que fez pecados que nós olhamos com a nossa visão humana e dizemos: olha, esse homem merecia ser morto. E o Evangelho pega essa pessoa e transforma ele. E a Bíblia diz assim: quanto mais pecado tiver, maior será o perdão, maior será a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. As nossas cadeias, o nosso sistema prisional, que é importante, ele não tem poder para transformar o indivíduo, mas o Evangelho tem, dado a importância do Evangelho. Que Deus te abençoe nesta semana, meu irmão.